Fala galera, muito boa tarde a todos. Quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. No Esporte Cultura de hoje, a edição da Série B de 2025 é a mais competitiva da história. Tem time aí que perdeu 6 jogos seguidos e está na nossa frente ainda. A Tuna precisa de uma goleada para seguir viva na Série D de 2025. A gente precisa olhar de uma forma estratégica, respeitando bastante a equipe do MAC. Remo e Paysandu em busca da reação na próxima rodada da segunda divisão. Nós ainda precisamos emplacar essa sequência da qual você falou, 2, 3 vitórias seguidas. Isso muito mais agora no Esporte Cultura. Interaja com a gente, participe do Esporte Cultura conosco no nosso número de WhatsApp e também do QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão, beleza? Hoje, Esporte Cultura com o Valmir Rodrigues. Boa tarde, Valmir. Boa tarde para você, para o Marquinhos, para os nossos telespectadores. Uma super quarta de Copa do Brasil, né? Sim. E Marquinhos Belém. Boa tarde, Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Valmir. Vamos que vamos aí com nossos fãs do Esporte Cultura. Quarta-feira já é um dia que a gente acorda diferente, né? Que terça-feira é um dia de pouco futebol, pouco esporte. Quarta-feira já chega naquele gás. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o equilíbrio da Série B deste ano. Os clubes com pontuações parecidas e embolados na tabela de classificação, que deve ter uma nota de corte diferente neste ano. Bora conferir na reportagem. Ei, olha só! É possível dizer que o Brasileirão Série B desse ano é o mais competitivo desde 2006, quando começou a ser disputado por pontos corridos. Em 2025, a diferença do líder Goiás para o Lanterna Amazonas é de 18 pontos. E essa é a menor diferença nas primeiras 20 rodadas. Além disso, os dois últimos colocados têm as maiores pontuações da história. O Paysandu com 21 e o Amazonas com 20 pontos. E a atual edição da Série B mostra o nível de competitividade quando a gente vê que 12 pontos separam o último time no G4, a Chape, para o primeiro da zona de rebaixamento, o Volta Redonda. Isso significa que uma sequência de 3 ou 4 vitórias colocam qualquer equipe da parte de baixo da tabela na luta pelo acesso. Falando em acesso, o Remo aparece com 22% de chances de subir para a elite do Brasileirão. Está sendo muito disputada, acho que tem mostrado seu valor essa competição e mostra a valorização que os clubes estão tendo em cima dela. Acho que todos têm, cada um em cima do seu objetivo e tem feito com que a competição esteja mais competitiva, fazendo com que os jogos sejam cada vez mais difíceis, independente da equipe a qual você enfrente. É claro que nós ainda precisamos emplacar essa sequência da qual você falou, 2, 3 vitórias seguidas, mas creio que nós estamos buscando isso, trabalhando firme todos os dias para que chega esse nosso momento que é o que o torcedor espera e que nós também esperamos para que possamos consolidar ainda mais a nossa permanência ali no G4 para continuar buscando o nosso objetivo. E na luta contra o rebaixamento, o Paysandu aparece com 51% de chances de cair para a Série C. Você olha assim, pô, tá 9 jogos sem perder. Aí você não sai da zona de rebaixamento, cara. Tem time aí que perdeu 6 jogos seguidos que tá na nossa frente ainda, quer dizer... A gente não pode desanimar, tem que continuar com esse percentual de aproveitamento, buscar vencer em casa o próximo jogo. A gente leu e ouviu muito sobre isso entre os torcedores, Valmir, inclusive entre colegas nossos, mas a reportagem mostra em números que a Série B de 2025, sim, tem sido muito equilibrada do ponto de vista competitivo e como a gente percebeu na matéria. Por exemplo, o Criciúma foi um time que começou muito mal a Série B, mas aí emendou 3, 4 vitórias seguidas e hoje está lá no bolo por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a Ferroviária foi um time que começou muito bem o campeonato, depois emendou uma sequência de 6 rodadas sem ganhar, que era inclusive o time que o Claudinei Oliveira estava se referindo, entrou na zona de rebaixamento, mas ganhou do Remo na rodada passada e já saiu do Z4 de novo. Então, são demonstrações dentro desse campeonato que tem sido muito equilibrado, Valmir. Pois é, mas o Campeonato Brasileiro ele é assim, ele é desgastante. Como eu diria aquele técnico que já passou aqui, vai sangrar, vai doer. Mas é assim, uma Série B ela é muito disputada, por isso que o Paysandu sofreu no início, por não ter um elenco, digamos, nem com qualidade, nem com quantidade. A quantidade não é tanta hoje, mas pelo menos já conseguiu qualificar, porque de 10 contratações que ele fez pela janela, a maioria dos jogadores estão sendo utilizados, uns virados até ídolo agora, como é o caso do
Garcês e também do Diogo Oliveira, que agora é o Diogol, né? Sim. Tá aí jogando. Mas enfim, voltando aos números, o Paysandu com 21 encatando 3 vitórias, ele vai para 30 pontos e fica no meio do chamado bolo. Agora, além dele ter se referido, Claudinei, a Ferroviária, isso pode caber para o Atlético também. Fez um campeonato de início muito ruim. Não diria que ele está bem agora, mas ele está muito mais consolidado do que as outras equipes que estão lá embaixo. Eu acho que melhor do que você sair da zona do rebaixamento é você se estabilizar na competição, ter um equilíbrio, porque as curvas vão oscilando. Quem estava em cima às vezes cai, quem está embaixo às vezes sobe. Isso é normal da competição. Marquinhos, me fala um pouco sobre Campeonato Brasileiro agora nesse formato de Era dos Pontos Corridos que você teve a oportunidade de disputar. Quais são as principais dificuldades, os principais desafios e se esse tipo de cenário que a gente descreveu aqui é normal, é natural dentro de campeonato tão longo? Olha, Matheus, na minha opinião, na minha visão, esse equilíbrio todo é pela questão assim de muitas equipes estarem jogando em termos de esquema espelhado. E às vezes o que faz a diferença para você conseguir o resultado é o modelo de jogo, né? Então você às vezes é o bloco alto, é o bloco médio, é o bloco baixo, é um time mais reativo, um time mais proativo. Então esses fatores aí fazem com que as equipes, né, elas acabam tendo esse equilíbrio na competição e fiquem ali muito próximas uma da outra, né? Para sair da zona de rebaixamento, para entrar na zona de classificação. E tem um fator também de algumas equipes que, tipo assim, vêm de uma Série A estruturada, né? E algumas que já estão circulando há bastante tempo na Série B e vão se estruturando, e as que vêm da Série C não vêm para voltar mais. Então, acabam também chegando com essa estrutura. Às vezes, em cima de material humano, que é o caso do Clube do Remo, que desses que subiram, foi o que mais investiu, por isso que está sempre ali brigando perto ali do G4 do Campeonato Brasileiro. Antes de eu passar para o Remo, vou fazer uma pergunta rapidinho para vocês. Vocês concordam que nesse ano a Série B está nivelada para baixo? Estou pensando. Acho que sim. Você vê equipes como o Atlético Paranaense, no início da competição, inclusive eu disse aqui, olha, a grande diferença é uma vaga do Atlético Paranaense, os outros vão brigar aí. E não é isso que está se vendo, o Atlético Paranaense é 11º, se não me engano, mas viveu alguns momentos de zona de classificação, mas hoje passa por problemas. A própria equipe do Goiás, que está aí revezando o primeiro lugar com o Curitiba, sinceramente eu vejo o jogo e não consigo ver muita coisa. O que a gente vê? Às vezes é a efetividade e nem tanta performance, mas às vezes você tem a qualificação que acaba lhe dando uma vitória. E, sinceramente, o time que eu tenho visto jogar nos últimos 4, 5 jogos, que tem um modelo de jogo, que tem exatamente uma característica, para mim, por incrível que pareça, é o Atlético. Então, os outros também estão realmente devendo. E para você, Marquinhos? Eu concordo. Eu acho, Matheus, que está nivelado por baixo, né, essa competição. Equipes que a gente esperava que ia atropelar, né, que ia sobrar nessa competição, não vem acontecendo. E vem essas oscilações, né? O Valmir fala do Atlético, a gente pode falar do Goiás, né? Mas tem algumas equipes ali que acabam demonstrando. Para mim, o Atlético Goianiense fez um grande futebol, jogou muito aqui diante da equipe do Paysandu. O próprio Atlético também, que o Valmir cita, jogou muito também, né, diante. Então, é um campeonato que oscila, né, e que é nivelado por baixo, por isso que a gente está vendo aí grandes equipes, né, não tão bem, como é o caso do Atlético Paranaense, como a gente viu a própria América Mineiro, que é o próximo adversário do Clube do Remo. Por sinal, vai muito mal, né? Bora falar do Leão? O Leão iniciou a preparação para o confronto contra o América Mineiro nesse sábado, às 4 da tarde, no Independência, pela 21ª rodada da Série B. Os azulinos buscam a reabilitação no campeonato e emendar uma sequência de vitórias. O lateral direito Nathan Santos destacou a situação. Bora conferir. Claro, com certeza. É o que a gente mais queremos aqui, é uma sequência de vitória. Só que sabemos da dificuldade que é a Série B, sabemos a quantidade de jogos que tem um atrás do outro. Não é desculpa que a gente estava cansado no último jogo. A gente foi infeliz, perdemos porque erramos mais, o adversário foi mais eficaz no jogo. E é isso, que a gente possa voltar a ganhar e dar sequência, como você falou, nas vitórias. O Remo, que por incrível que pareça, Marquinhos e Valmir, conseguiu apenas uma vez na Série B ganhar 2 partidas seguidas. Logo no início do campeonato, o Remo venceu em casa o Amazonas por 1-0. Aí, no meio disso, o Remo jogou as finais do Campeonato Paraense contra o Paysandu, foi campeão paraense. E depois enfrentou o Vila Nova também no Mangueirão e venceu por 2-0. Isso foi logo no início do campeonato. Depois disso, o Remo conseguiu ainda ter uma sequência invicta na Série B, mas desde então não conseguiu ganhar 2 jogos consecutivos.
e agora contra o América Mineiro e contra o Botafogo vai tentar conseguir isso de novo, Valmir. Vai tentar, porque... mas com o América Mineiro o jogo é lá fora, né? E depois tem o Botafogo voltando aqui. Mas assim, eu continuo acreditando que o elenco do Clube do Remo é o elenco que dá para ser mais ou menos como foi aquele sprint inicial em que o Clube do Remo ficou algumas rodadas na zona de classificação, depois oscilou, depois da saída lá do Daniel Paulista até a chegada do Português. Mas assim, o Remo precisa, na minha opinião, também ter um pouco mais de espírito de competitividade. Foi isso que o torcedor do Clube do Remo saiu cobrando. É claro que não justifica aquelas latas que jogaram em cima de jogadores, aquilo não. Mas o protesto, na tese, ele é válido, porque o Remo, às vezes, ele precisa entrar na competição, parece que ele não está na competição. 6ª e 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, das 21 rodadas que o Remo disputou no campeonato, apenas na 6ª e na 7ª o time conseguiu vencer 2 jogos seguidos. Marquinhos, sobre o Nathan Santos, foi um jogador que, pelo que ele apresentou nesses jogos que assumiu a titularidade, é o dono da lateral direita do Remo. Hoje o Remo tem um jogador que de fato pode ser considerado como titular da posição no lugar do Marcelinho? Eu vejo ele bem motivado, né? Eu vejo ele com bem confiança, principalmente do meio para frente, né? Um jogador muito agudo, muito agressivo. Como ele falou na apresentação dele, ele gosta desse X1, desse 1 para 1, né, Valmir? E tudo, mas tem que entender que jogando nesse esquema, a recomposição também é muito importante. Veja que naquele primeiro gol contra a Ferroviária, ali a bola foi na costa dele, né? Então o Camutanga sai na cobertura e ele demora chegar para justamente dobrar a marcação e ali sai o gol da Ferroviária. Acho que tem que ver a questão de uma cobertura ou se de repente jogar com 3 zagueiros, porque tem o Sávio também, que é um jogador que vai bem do meio para frente, mas a volta dele é um pouco lenta. Então isso tudo tem que ser observado para justamente você montar ali uma estrutura defensiva para que esses jogadores individualmente eles possam ajudar dentro da sua característica. Nathan Santos, que tem 3 jogos com a camisa do Remo. E o Clube do Remo anunciou mais um jogador para a sequência da temporada. É o atacante Nicolás, tá, gente? Não é o Nicolas, é Nicolás, de 23 anos. Ele é do Uruguai e estava na 4ª temporada como profissional no Uruguai Wanderers, onde ele fez um total de 100 partidas, 10 gols e 3 assistências. O jogador chega por meio de empréstimo e já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o técnico Antônio Oliveira. O Nicolás aguarda a regularização no BID. Inclusive, quando chegou a informação para a gente de que o Remo havia anunciado o Nicolás, muitos torcedores e até pessoas que acompanham o esporte tomaram um susto. No início, eu te confesso que era o Nicolás Careca, tá? Nem pensei no Nicolás que passou pelo Paysandu. O nome dele é Nicolás, mas ele deve ser chamado de Nico, como ele é chamado. Nico Ferreira, né? Porque o nome dele é Nico Ferreira. Então, acho que a gente vai chamar de Nico Ferreira, até porque... Né, tem gente... Já é assim que ele já é conhecido. Mas na hora de anunciar, o Remo colocou o nome dele completo, Nicolás. Isso causou aquela dúvida. Quando viram a foto, viram que não é o Nicolas que aqui jogou durante muito tempo. Né? Nicolás, que chega para reforçar o setor ofensivo do Remo, Marquinho. A gente falava muito sobre a questão de qualidade, mas tem faltado jogadores do ponto de vista quantitativo agora para o Remo lá no trio de ataque, com as saídas do Adailton e do Maxwell. E o Ítalo ainda lá atrás, né? Sim. É um atacante de beirada, né? E o Remo está precisando desse atacante de beirada, né? A gente vê que esse lado aí do Remo, a gente vê que o Pedro Rocha ali ainda mantém uma regularidade, é um jogador muito acionado ainda pelo lado esquerdo, mas aquele lado direito ali, né? Eu acho que está faltando, de repente, o Nico Ferreira pode ser esse jogador para ser esse atacante de beirada, para ajudar um pouco mais nessa jogada de profundidade, para essa bola ser mais, para chegar um pouco mais dentro da área, para tentar finalizar. E quem deixou o Clube do Remo foi o zagueiro Ivan Alvarinho, que retorna ao Amazonas por empréstimo até o final da temporada. O defensor disputou 14 jogos pelo time azulino, que detém 70% dos direitos econômicos do atleta, e os outros 30% segue com o Boca Juniors. O Alvarinho, que chegou com uma certa expectativa aqui em Belém, principalmente pela temporada que havia feito no Amazonas no ano passado, mas não conseguiu ter sequência. Teve dificuldades para conseguir se adaptar e, ao mesmo tempo, em nenhum momento foi titular absoluto da posição, o homem. Ele é aquele jogador que foi chegado, que foi contratado com muita expectativa em cima dele. Sinceramente, eu nem sei de onde vinha tanta expectativa, fiquei esperando e as minhas profecias se concretizaram. Realmente, ele jogou o que ele podia jogar. Não sei se o Alvarinho jogaria mais do que isso. Eu achei ele um jogador apenas comum para muita alarde que fizeram, que ele seja feliz lá no Amazonas. Eu acho que o que atrapalhou um pouco a concorrência dele
na posição foi ele ter jogado em outras posições também, Matheus. Ele jogou de volante, Lateral ele direito. jogou de lateral direito. Acho que ele jogou mais fora da posição do que na posição. E aí, enquanto isso, quem estava jogando na posição acabou aproveitando e foi crescendo, foi evoluindo. Por isso que acabou perdendo espaço, na minha opinião, e aí volta para o Amazonas, que foi de onde ele veio. E o Leão apresentou um novo uniforme inspirado nos anos 90. Esse é o terceiro uniforme da temporada 2025. O novo manto do Leão faz parte de uma coleção exclusiva da Volt Sports, criada para 9 clubes brasileiros, que vão lançar uniformes retrô com o objetivo de resgatar a memória afetiva do futebol. A nova camisa estará disponível nas versões masculina e feminina, plus size e infantil, infanto-juvenil e também no site da Volt e nas lojas físicas. Bom, eu sou nascido na década de 90, vocês viveram a década de 90. Calma, o que vem dá para devagar, falar desse vem resgate devagar. do Remo? Vem devagar. Quando o Marquinhos jogava, eu ficava em casa assistindo, eu era bem pequenino, assistindo o Marquinhos jogar. Brincadeiras à parte, o retrô é sempre buscando a memória afetiva, né? E claro que as marcas, as empresas que fazem esse tipo de lançamento, sabem como atacar. Vão aí. E eu acho que sempre é bom, porque se compra também pela emoção, ou se compra mais pela emoção. Então, de parabéns aí quem fez o lançamento. Eu gosto, Matheus, porque assim, você, né, pega esses modelos que são bonitos, né, são bem atrativos, com essa nova tecnologia, com esses tecidos hoje em dia, porque eram camisas pesadas, né, não tinha essa leveza e tudo, e hoje em dia não, né, com esse tecido aí, com essa tecnologia, sem dúvida nenhuma, já une útil ao agradável, por isso fica muito belo. Agora a gente fala do Paysandu. Papo iniciou preparação para o jogo contra o Vila Nova, que vai ser disputado nesta segunda-feira às 9h30 na Curuzu pela 21ª rodada da Série B. Os tricolores buscam retomar o caminho da vitória após 3 empates seguidos e aproveitando o momento conturbado e a troca de comando da equipe goiana. O treinador Claudinei Oliveira comentou sobre a partida. Vamos ouvir. Sim, cara, eu acho que é importante. Ninguém gosta de perder, né? Muito menos eu. Então, a gente não está perdendo. É lógico que a gente, né, por tabela, era melhor a gente perder um jogo e ganhar outro, perder um e ganhar outro. Você faz 3 pontos, em vez de fazer 2 a cada 2 jogos. Só que ninguém tem jogo para perder e a gente não está entrando para empatar. A gente vai sempre buscando a vitória. Acho que hoje foi mais uma prova. A gente jogou fora contra o grande adversário, com toda a dificuldade que tem aqui na arena, casa cheia, gramado diferente. Né? E como eu tenho falado sempre, a gente não escolhe adversário, não escolhe campo, não escolhe temperatura. Né? A gente escolhe correr sempre e honrar sempre a camisa do Paysandu. Esse grupo está escolhendo. Eu acho que teve reconhecimento do torcedor após o jogo. Espero que o torcedor de Belém também, apesar de querer o máximo, querer a vitória, esteja satisfeito com o que a gente apresentou. E vamos ver se na próxima segunda-feira a gente consegue voltar a vencer na competição para tentar sair da zona de rebaixamento. A última vitória do Paysandu na Série B foi aquele 5-2 contra o Curitiba e agora encara o Vila Nova, que demitiu Luizinho Lopes para a chegada do Paulo Turra no Mangueirão. O Vila Nova, que no histórico recente tem tido um aproveitamento ruim contra o Paysandu, embora tenha vencido no primeiro turno, agora vai encarar esse Papão que, apesar da sequência invicta, vê que a pressão para ganhar de novo aumenta nessas últimas rodadas, Marquinhos. Aumenta, né? A gente sabe que o Paysandu começa bem o retorno, né, por ter empatado, né? Mas pela sequência de empates também, pela campanha que teve no primeiro turno, isso acaba dificultando. Mas pega o Vila Nova, mas tem que ter cuidado. Assim como o Claudinei foi um sinal de motivação para o grupo, né? Um novo treinador passa isso também, né, para os novos comandados. Mas se trata de jogar em casa, o Paysandu tem que esquecer isso aí, se preparar para o jogo físico, para o jogo técnico, para o jogo tático, né? Porque as equipes elas vêm sempre para buscar, né, um pontinho, um resultado positivo, mas o Paysandu, sem dúvida nenhuma, precisa muito mais e é importante aproveitar as oportunidades e conseguir essa vitória novamente em casa. Continuo contigo, Marquinhos, porque a gente tem uma pergunta para você, diretamente. Boa tarde, Marquinhos. Queria saber se o Paysandu resolveu o problema na ala esquerda, tendo o Heverson na posição, o Max, lá do Una. Acredito que sim. Eu vejo que o Heverson, né, não só os jogadores que chegaram, mas jogadores que já vinham no elenco, como o Heverson, como o Luan Freitas também, é um jogador. O próprio Leandro Vilela, que era um jogador muito contestado, né, pela torcida, foram jogadores que, com a chegada do Claudinei, evoluíram. Agora, é sempre importante também preparar outros jogadores para quando, né, você precisar ali na lateral esquerda, você ter uma peça também de qualidade para repor. E o Papão terá reforços contra o Vila Nova na próxima segunda-feira. O técnico Claudinei ganha 3 novos jogadores. O lateral direito Brian Borges e os atacantes Marlon e Benítez já estão reintegrados ao elenco depois de ficarem de fora da partida contra o Atlético Paranaense. Existe a possibilidade do retorno do Rossi, que está na reta final do tratamento da lesão que sofreu em uma das coxas. Porém, o Papão não vai contar com o meia Anderson Leite, suspenso por ter recebido o 3º cartão amarelo na partida contra o Atlético Paranaense. O Paysandu que
que enquanto não resolver a situação da Transferban, vai ter que novamente fazer esse trabalho de contenção de danos, João. Só dizendo que o Edinho também já está à disposição. O Edinho é aquele jogador que ficou um tempo grande aí de cirurgia, depois de transição, ele já está à disposição. Acho que para ele entrar no ritmo vai demorar, mas ele já pode compor o banco se assim o Claudinei quiser. Eu vejo com muito otimismo esse jogo, o Paysandu continua. Eu acho que o mais importante, às vezes, não é você ganhar o jogo, claro, ganhar o jogo ok, mas você ter um equilíbrio nas suas apresentações. O Paysandu é uma equipe hoje, na minha opinião, equilibrada. Vai ter um problema aqui, outro ali, durante o jogo? Vai, porque é difícil uma intensidade de 90 minutos e mais acréscimo. Mas o que quer o Claudinei, o que os jogadores estão entregando, acho que é por aí. E o Vila Nova passa por esse momento conturbado, ruim, caindo demais, demitiu o Luizinho e traz aí o Paulo Turra, né, agora para trabalhar como técnico do Vila Nova. Se a gente for olhar o retrospecto, é favorável ao Paysandu. E a CBF planeja implementar o fair play financeiro já em 2026, visando controlar as dívidas dos clubes e promover a sustentabilidade no futebol brasileiro. O vice-presidente da entidade, Ricardo Lupou, está à frente do grupo de trabalho que vai conduzir a elaboração de um modelo no Brasil. A comissão reúne os 20 clubes da Série A, 13 da Série B e 10 representantes das federações estaduais. A primeira reunião vai ocorrer na segunda-feira. A expectativa é que seja implementada até 2026, mas Ricardo reconheceu que será necessária uma transição em etapas que permitam aos clubes a se adaptarem progressivamente, uma medida que a cada ano se percebe cada vez mais necessária para a saúde do futebol brasileiro, vamos ver. Exatamente, o futebol brasileiro que passa, diria agora, por uma depuração, né? O futebol brasileiro que já viveu problemas sérios, primeiro de conseguir ajustar de forma mais positiva o Campeonato Brasileiro, esse campeonato de pontos corridos que já acontece há muitos anos. Agora, estruturar exatamente o seu bastidor. Já está fazendo com a tentativa de um técnico estrangeiro e com esse tipo de atitude. Parabéns à CBF. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre a Tuna, Luso Brasileiro e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura agora para falar da Tuna, que tem uma missão difícil, mas não impossível. Somente uma goleada interessa para a Águia Guerreira do Souza para avançar de fase na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas nós temos uma boa notícia para você, torcedor Cruz Maltino. Bora conferir na reportagem. Para seguir com o sonho do acesso, a Tuna precisa vencer o Maranhão por 4 gols de diferença ou mais para se classificar. Caso ganhe por 3, leva a decisão para os pênaltis. Resultado difícil, mas que a Águia Guerreira já conseguiu no Souza nesta temporada. A Tuna está com 100% de aproveitamento no Francisco Vasquez em 2025. São 11 partidas e 11 vitórias. Destas, 4 foram por 3 gols de diferença. Uma no Parazão contra o Cametá e 3 na Série D, frente a Manaus, Gás e Independência. Agora uma outra competição, zera tudo. O que a Tuna fez nos deu o direito apenas de jogar o último jogo, né, nessa fase de mata em casa. Agora a gente também conquista uma das melhores campanhas gerais da competição. Isso é algo muito positivo. Mas a gente agora é um outro campeonato, a gente precisa olhar de uma forma estratégica, respeitando bastante a equipe do MAC. Na última Série D da Tuna foi a equipe que eliminou a Tuna em pleno Souza, então merece nosso respeito, nosso cuidado. Mas com toda certeza nosso grupo vai preparado. Por outro lado, a última vez que a Tuna conquistou uma vitória por 4 gols de diferença ou mais foi em fevereiro de 2024, quando goleou o Santa Rosa por 4-0 também no Souza pela 7ª rodada do Parazão Bampará. De lá para cá, a Águia do Souza disputou 37 jogos. Já o Maranhão ainda não foi derrotado por 3 gols de diferença ou mais na temporada. Como visitante, são 3 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Você que é torcedor do Clube do Remo, você que é torcedor do Paysandu Esporte Clube, que admira também, que sempre está apoiando o trabalho do Inácio Neto, venha apoiar a Tuna Luso, vamos encher o Souza, lotar, fazer realmente um caldeirão paraense, porque a Tuna Luso tem feito um grande esforço para colocar um time paraense na Série C novamente. Isso não vai faltar empenho. Conto com vocês, quero aproveitar essa oportunidade para convocar o torcedor paraense. Vamos apoiar a Águia Guerreira, que eu tenho certeza que a gente dentro de campo vai dar nossa vida para poder levar alegria, não só para o torcedor Cruz Maltino, mas para o torcedor paraense em geral, porque a Tuna Luso é querida por todos, né? Tuna que tem essa tarefa muito difícil, mas como foi dito na reportagem. Na temporada, a Tuna conseguiu ganhar
4 jogos por 3 gols de diferença no Souza, inclusive 3 deles na Série D. Então, assim, diante de todo esse cenário muito difícil que a Tuna tem, eu acredito que os torcedores e que os jogadores estão trabalhando mais com a possibilidade de ganhar de 3-0 ou por 3 gols de diferença. De qualquer maneira, missão bem complicada para a Tuna nessa sequência da Série D. É verdade. A Tuna, eu acho assim, a gente tem que parar de olhar um pouquinho a estatística, porque assim, a estatística não vai estar em campo na hora que o bicho pegar, porque a Tuna, ela praticamente não existiu no jogo da ida lá, ela praticamente não entrou em campo. E eu acho que esse gol do Ronald acabou colocando a Tuna viva na competição, porque a Tuna está muito difícil, mas está viva na competição. O que a Tuna precisa fazer? Tem que se concentrar, fazer os primeiros minutos bem intensos, claro, sem afobação, intensidade não quer dizer pressa, não quer dizer desorganização, ela tem que mostrar por que classificou na primeira posição. E acredito que o Souza vai estar com um público bem interessante, a turma está fazendo uma campanha bem interessante para levar os torcedores para lá. E assim, é na camisa, é na vontade, é na raça, é na superação. Marquinho, como é a preparação durante a semana para tentar reverter esse tamanho de desvantagem? Você já se encontrou em cenários assim, Marquinho, que precisava reverter uma grande desvantagem? Como é a preparação, o jogo, como é que deve ser jogado, aquele gol no início para colocar a pressão inicial? De que maneira a preparação para tentar reverter esse tipo de cenário? Eu me lembrei de Remo, vai lembrar, acho que você também, Remo e Tocantinópolis, pela Série C. 2005, né? 2005, entendeu? Então, tipo assim, é uma preparação muito focada, muito concentrada. Os jogadores têm que entender, o Inácio Neto vai Eram ter 3 que... gols ali, a diferença também, Isso, né? exatamente. O Inácio Neto vai ter que colocar todo o seu conhecimento, estudar bastante. Quando ele fala estreitar, é jogar na última linha de defesa da equipe do Maranhão, né? Tá muito próximo ali da área todo o tempo para você conseguir fazer os gols. Enfim, então é uma preparação muito especial, muito importante, até porque não tem outro jogo. Como você falou, Matheus, são 3 gols de diferença. E assim, para servir de motivação, dos 3-0 das equipes que ele venceu por 3-0, 2 se classificaram para a próxima fase, que foi o Manaus e o Independência, né? Equipes também que eram bem qualificadas. Então a Tuna tem tudo, né? É uma missão muito difícil, mas não é impossível. Acho que com o apoio da torcida, que com certeza vai prestigiar, né? E com esse desempenho que a Tuna está jogando no Souza, tem tudo para acontecer. Vamos torcer que isso aí possa vir e a Tuna classificar pela primeira vez para as oitavas de finais na Série D. Domingo também é Dia dos Pais e amanhã no Esporte Cultura a gente vai fazer o concurso cultural, 3 pares de ingressos para esse jogo entre Tuna e Maranhão, que vai ser disputado às 3 da tarde lá no Souza. Fica atento no programa de amanhã, beleza? E hoje é dia de Copa do Brasil. 6 times vão definir o futuro no torneio. Os jogos de volta das oitavas de final vão correr pela parte da noite. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo no jogo de ida e agora vai contar com a torcida para assegurar a vaga para a próxima fase. Bahia, Botafogo, Corinthians, São Paulo e Fluminense também estão com vantagem após vencer os confrontos de ida. No clássico, o Corinthians pode jogar pelo empate, mas a partida será no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por 2 gols ou forçar a disputa de pênalti se quiser se classificar. Aí a agenda, os jogos de hoje, Atlético Mineiro, Flamengo, Bragantino, Botafogo. Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-0. Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo venceu a primeira partida por 2-1. Retrô e Bahia. O Bahia venceu o primeiro jogo por 3-2. Fluminense e Internacional. O Fluminense venceu a primeira partida por 2-1. Palmeiras e Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0. Na quinta-feira, 2 jogos, Vasco e CSA, CRB e Cruzeiro. Os 2 jogos terminaram empatados por 0-0. CSA e Vasco, Cruzeiro contra o CRB. Os jogos de hoje e amanhã pela Copa do Brasil, Valmir. Olha, claramente você não vê muita vantagem, né? Você não, geralmente, às vezes, você chega num momento dessa disputa, às vezes um time considerado grande do futebol brasileiro pega um de força intermediária e consegue colocar vantagem. Não, nos confrontos a gente não vê nada. Olha, o Flamengo vai ter um trabalho muito grande para reverter a situação em cima do Atlético, vai jogar lá na sua arena com casa cheia e eu vejo esse Palmeiras e Corinthians, como diz um amigo meu, a marreta vai voar. Para mim, na minha opinião, só o que está definido aí, para mim, eu acredito no Botafogo. Né? Pela vontade de 2-0 e tal, poder perder por um gol, o Bragantino vai ter que ir para cima e o Botafogo também tem uma equipe muito qualificada. Do resto, Matheus, sem dúvida nenhuma, está em aberto, vai ser emoção do começo ao final dessas partidas. Eu estou torcendo para pênalti, tá? Não sei se vocês, mas em eu quero alguns que vá jogos, pra né? pênalti.
em alguns jogos. Se você torcer aquele joguinho ali que começa 21h30 de Fluminense e Internacional, você vai matar a gente do coração. Valmir, obrigado pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Marquinhos. Que vocês nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.